cantarmos e bendizer o Senhor na beleza da sua santidade. Por isso, fale conosco nessa noite, através da tua palavra, da tua bondade e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nem todo mundo que vem à igreja, ou nem todo mundo que vai à igreja, são praticantes da palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas não guardam a palavra de Deus no seu coração. E não guardando a palavra de Deus no seu coração, não vem sobre ela o cumprimento da palavra de Deus. Então, nessa noite, irmãos, o Senhor diz na sua palavra que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, o Senhor vai assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha baixo. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Coloca direto na mesa, vai ficar cheirando. Amém? Então, irmãos, todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra do Senhor, ele é um homem bem sucedido dentro da casa de Deus. Ele é um homem bem sucedido na igreja, na pregação, na vivência espiritual, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos a palavra de Deus, nós nos tornamos como um homem fraco, um homem frágil. Deixa eu sentar, glória a Deus. Um homem fraco, não precisa botar o fundo, não pode deixar. Não precisa. Um homem fraco que construiu a sua casa sobre a areia. Porque muitas pessoas hoje estão num nível espiritual muito baixo, e um nível espiritual muito abaixo da média. É porque são pessoas que elas vão para a igreja, elas cultuam a Deus, mas elas não praticam a palavra de Deus. E quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós não conseguimos alcançar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e nos tornamos frágeis, fracos diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades. Porque às vezes não conseguimos vencer as nossas batalhas, porque às vezes não conseguimos vencer as nossas lutas, porque não estamos alicerçados na palavra de Deus, é porque não estamos ali praticando a palavra de Deus, jejuando, orando, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Você vê que quando você outrora orava, jejuava, passava madrugadas lendo a Bíblia, a vida espiritual era diferente. A forma de você enfrentar as lutas era diferente. A forma de você enfrentar as suas batalhas era diferente.
porque você estava alicerçado na palavra de Deus, você estava antenado com as coisas de Deus. Quando nós deixamos o mundo entrar no nosso coração, quando vem as dificuldades, quando vem as tempestades, quando vem a luta, nós começamos a duvidar, começamos a nos enfraquecer diante das lutas, diante das dificuldades, porque nos afastamos das coisas de Deus, e as coisas materiais, elas conseguem roubar a nossa espiritualidade. E quando começamos a entrar no espiritual, nós começamos a sentir fraqueza espiritual, cansaço na oração, cansaço para pregar, cansaço para profetizar. Quando começamos a ficar cansados para ouvir a mensagem de Deus, Deus às vezes quer falar conosco na igreja, Deus às vezes quer revelar a sua palavra, mas a nossa mente está focada em outras coisas. Nós estamos preocupados com outras coisas, estamos construindo a nossa casa sobre a areia, estamos construindo a nossa casa na beira do rio, na beira do mar, e quando vem a tempestade, quando vem a chuva, quando o rio transborda, a nossa casa começa a cair, porque a nossa casa não está firmada na palavra de Deus, não está alicerçada na palavra de Deus. Enquanto continuarmos teimando diante de Deus, a nossa vida vai continuar parada, a nossa vida não vai andar, porque aquele que foi chamado para fazer as coisas de Deus, nós temos que andar na presença de Deus, fazer a vontade dele, orar, jejuar, ler a palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, não tem como Deus nos usar na sua casa com autoridade, com poder e com unção. Nós podemos sim ser grandes homens de Deus dentro da igreja, nós podemos ser homens de Deus fracos, podemos ser grandes sim, covarde, medroso, como aquele exército lá de Israel, que quando vê o gigante desafiar o povo de Israel, veio desafiar os soldados, homens valentes, homens guerreiros, mas quando eles olharam para o gigante, eles tiveram medo porque estava longe de Deus, tiveram medo porque não tinha intimidade com Deus, não tinha convivência com Deus. E quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, já começa a duvidar, já começa a olhar para trás, começa a olhar para as dificuldades. Irmãos, nós estamos numa igreja pentecostal, Deus criou uma igreja pentecostal, então nós temos que ser pentecostais, nós temos que glorificar o Senhor, exaltar a Ele, colocar Ele acima de todas as coisas, para que a nossa vida possa andar diante da sua presença. Quando aqueles homens atacaram o povo, o exército de Israel, o exército começou a covardar diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos despreparados, quando nós não estamos orando, quando nós não estamos jejuando, quando nós não estamos lendo Bíblia, nós começamos a ter medo de passar perto de comunidade, temos medo de passar perto de traficante, temos medo de andar à noite, temos medo de ser roubado. Sabe por quê? Porque sabemos que a proteção de Deus não está na nossa vida. Tem pessoas aqui nessa noite que tiveram experiência com Deus, já passaram em lugares difíceis, lugares perigosos, mas estavam em oração, estavam em jejum, estavam em leitura da palavra de Deus, passava, sentia nada, não via perigo, não via nada, mas quando nós não nos dedicamos à palavra de Deus, nós começamos a sentir medo. O homem mundano começa a se apoderar de nós. Sabe por quê? Porque nós começamos a usar a nossa sabedoria para querer fazer as coisas de Deus. As coisas de Deus é feita com poder e com unção no reino espiritual. Se nós não tivermos espiritualidade, nós não vamos avançar para conquistar as nossas vitórias. Sabe por que às vezes nós não recebemos bênção de Deus? Porque aonde está a nossa bênção, nós temos que atacar com autoridade.
Crente frouxo, crente covarde, crente medroso não consegue entrar no reino espiritual e resgatar as suas bênçãos diante de Deus. E o que eu vou fazer agora? Eu vou orar 5 horas? Não. Se você orar 5 horas numa semana, você pode dividir e orar 5 horas no mês. Você vai cansar menos, você vai conseguir fazer o que você fazia. Se você não consegue mais ler a Bíblia conforme você lia, você pode ler um capítulo de manhã e um capítulo à noite, na hora que você levantar, outra hora que você for dormir, para você manter a sua espiritualidade diante de Deus. Porque quando nós, irmãos, alcançamos um nível espiritual, todo cristão, quando ele alcança um nível espiritual muito alto, depois quando ele sai daquele nível espiritual, ele se sente fraco, ele se sente abatido, desanimado. Então nós temos que voltar a alcançar esse nível espiritual, mas de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, para que nós não venhamos cansar. Porque quando eu era menino, fazia as coisas de menino, falava como menino. Agora eu sou homem, eu aprendi a fazer as coisas de homem. Agora eu tenho que ter sabedoria do céu para saber adquirir as bênçãos espirituais de Deus para a minha vida. E existe um inimigo muito grande na sua vida que impede as bênçãos de Deus de chegar sobre a sua vida espiritual. Chama-se a carne. Às vezes você está muito bem, está muito animado. Aí você começa, hoje eu vou orar, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou dedicar a minha vida espiritual. Aí de repente você tem uma discussão com a esposa, uma discussão com o esposo, é o vizinho, é o irmão lá do outro irmão, é o primo do outro irmão que vem te atacar para tirar o teu foco, roubar a bênção de Deus na sua vida. E qual o melhor horário que a gente tem para a gente orar? Eu já pensei com Deus. Só tem 2 momentos que você consegue realmente falar com Deus. É na madrugada e dentro da igreja. Na madrugada porque as pessoas estão cansadas, né? E na igreja porque quase ninguém quer vir na oração. Então você falar, vamos à igreja orar. Se tiver 100 membros na igreja, aparece 5. Pode ver, aparece 5 na igreja para orar. Então você vai ter o que? Facilidade. Porque aqueles que vierem na igreja realmente vieram porque vieram orar. Ou senão você vai para a montanha, está com dificuldade para orar, separa um dia, vai você mesmo, né? Sai cedo, vai 6 horas da tarde, vai para o monte, monta tua barraquinha lá